de 2 de julho de 2025. Em apreciação e aprovação, a ata da sessão ordinária número 21/2025, de 25/6/2025. Desembargador Carlos. Pela aprovação, presidente. Desembargadora Fátima. Pela aprovação, senhor presidente. Rosário. Não havendo processos no rito do 942, passamos aos processos com pedidos de sustentações orais. O primeiro processo da pauta é uma apelação civil de número 023-3678-40.2024, da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Maria Ilzete de Oliveira e apelado Banco Bradesco S.A., a doutora Adalgisa Damasceno, para sustentar pela parte apelante. Doutora Adalgisa se encontra presente? Então, tendo em vista a ausência da advogada que solicitou a sustentação oral, eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, acordou em julgar o recurso prejudicado. Julgamento encerrado. Chama a julgamento agora a apelação de número 02-16198-54.2024, também da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Itaú Banco S.A. e apelado José Bastos de Almeida. A advogada doutora Cristiana Cabral pede para sustentar pela parte apelante. Doutora Cristiana Cabral se encontra presente? Doutora Cristiana Cabral, vê se está aí fora. Bom dia, doutora Cristiana. Fica à vontade de colocar a beca. Bom dia. Bom dia. Autoria. Dona Cristiana, eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Então, eu lhe concedo a palavra para o prazer de mental fazer as suas. Excelência, eu gostaria de me justificar que eu vim aqui para justamente sustentar em nome de outro apelante, que é Antônio Trajano da Silva. Aí eu até estava lá fora conversando com o pessoal do escritório, porque me designaram justamente para esse apelante, e eu estou representando o Banco Itaú Consignado. Aí eu até constei aqui em ata que tem o nome de outro... Deixa eu ver aqui. Mas é esse processo? Não é o processo, que aqui que eu consto no meu é 02-356-62-2023. Tá certo. Exatamente, porque a desembargadora estava de férias. Aí eu até anotei aqui a data, que tinha sido adiado dia 28/5/2025. Não tem pedido, não. Pedido de sustentação não, né? Nesse não consta o pedido de sustentação. Qual? Não consta, né, excelência? Aí, nesse caso, eu posso solicitar novamente? O nosso regimento aqui, ele determina na verdade, não é o regimento, nossa convenção aqui determina na segunda Câmara que até o início da sessão, Certo. Antes de começar a sessão, durante a sessão, não. Certo. Até eu fiquei surpresa quando eu fui lá em pauta agora e não constava exatamente o nome do representante que eu vinha sustentar oralmente. Então, nesse caso, não tem como, né, excelência? Durante a sessão, não. Certo, certo. Eu agradeço a sua presença. Obrigada. Bom dia a todos. Bom trabalho. Então, esse daqui não está. Esse daqui já. Então, avançando nos pedidos de sustentações orais, chama a julgamento a apelação número 01-17-228-87.2019. Processo da relatoria também do ministro desembargador Carlos Alberto, que tem como apelante Companhia Energética do Ceará, Enel, e apelada ao Frisa dos Santos Pereira. O doutor Lucas Brito pede para sustentar pela parte apelada. Doutor Lucas Brito se encontra presente? A chuva não deixou ninguém chegar hoje. Doutor Lucas não estando presente, eu anuncio o resultado do julgamento da Câmara à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. O julgamento é encerrado.
Chama a julgamento agora a apelação número 02-72470-05.2020. Processo da relatoria da eminente esbarradora Fátima Loureiro, que tem como apelante Francisco Laureano Paulo Machado e apelado PBA Truck Service Limitada. O advogado doutor Carlos de Oliveira pede para sustentar pela parte apelada. Isso, doutor. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, querido. Doutor Carlos, eu vejo aqui que o resultado do julgamento ele atende aos interesses do seu constituinte. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Eu dispenso, Excelência. Então, com a palavra, a eminente relatora, que irá anunciar o resultado do julgamento. Obrigada, senhor presidente. Apelação cível, ação de restituição de quantia certa, combinado com indenização por danos morais e materiais, preliminar de dialeticidade afastada, contratação de serviço de oficina mecânica para veículo utilizado em atividade lucrativa, inexistência de relação de consumo, inaplicabilidade do CDC, teoria finalista mitigada, não configuração, ausência de comprovação dos danos, não configuração, ausência de comprovação dos danos, revelia sem efeitos materiais, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É o voto, senhor presidente. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Doutora Rosária. Voto com a eminente relatora. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento para a imunidade de alicidade rejeitada. Doutor Carlos, obrigado pela presença. Tenha um excelente dia. Agradeço a atenção de todos. Chama a julgamento agora. Eu vou transferir, no caso, a presidência para o eminente esbarrador Carlos Alberto, tendo em vista o impedimento em processo da Unimed. Muito bem, assumo a presidência interinamente na possibilidade de desembargador Everardo. Chamo a julgamento a apelação número 0-220-798-84-2022-806-0001. Tem como apelante Maria Demétria de Abreu e apelado Unimed de Fortaleza. Eu sou o relator e o advogado o doutor Caico Borelli. Vê se o doutor Caico Borelli está aí fora. Ok. Então, anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, acordou em julgar o recurso prejudicado. Devolvo a presidência ao eminente desembargador Everardo. Obrigado, desembargador Carlos. Chama a julgamento agora a apelação número 30.00025-83.2025, processo de minha relatoria, que tem como apelante Francisca Evaristo Ferreira e apelado Banco BMG S.A. Doutora Maiara Pacheco, vai para sustentar pela parte apelante. Doutora Maiara Pacheco se encontra presente? Bom dia, doutora Maiara. Doutora Maiara, eu indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Eu lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental de 15 minutos. Olá, bom dia a todos e a todos aqui presentes. Eu estou aqui para falar pela parte apelante, senhora Francisca Evaristo, em uma ação impetrada contra o Banco BMG, que trata desses casos em que a gente vem recorrentemente aqui. Obrigada. Que a gente recorrentemente, tanto no escritório, como a gente percebe aí, até em questão de mídia mesmo, esses contratos bancários, esses produtos bancários, sendo ofertado recorrentemente aos consumidores. No caso específico da dona Francisca Everarista, ora apelante, trata-se de um erro substancial, excelências. Porque, no caso aqui, quando a dona Francisca Evarista procurou contratar, ela não buscava um cartão
RMC, o consignado RMC, que esse cartão, na verdade, gera um ônus muito grande ao consumidor. E por que que isso gera? Porque é um cartão que mesmo que a pessoa, que o consumidor não use, ele gera um juros. E todo mês, a parte, o consumidor tem que pagar esses juros, até porque não tem como ela se liberar do ônus devido ser vinculado ao benefício dela. E no caso da dona Francisca Evaristo, ela de fato, excelência, não tinha intenção de contratar esse empréstimo. Tanto é que, ao observar os extratos juntados pelo banco, ela praticamente não usou esse cartão. Ela pagou supostamente o banco diz que ela contratou em 2015. No entanto, o extrato de empréstimo que foi pegado e colocado nos autos mostra um contrato ativo de 2017. O banco sequer apresentou esse contrato de 2017. Só tem lá um de 2015, que não é o mesmo número, é outro número lá. Desculpa, excelência, é a minha primeira vez que eu estou fazendo a sustentação oral, então estou um pouquinho nervosa, mas sim, continuando, realmente, se observar os extratos, até mesmo o valor que foi liberado para ela, que foi em 2015, de R$ 1.063, esse dinheiro sequer foi sacado com o tal cartão RMC. Foi uma transferência, segundo o banco, foi feita a transferência para a conta dela e, salvo engano, é Bradesco. Então, assim, eles alegam que a parte usa o cartão também para fazer saque de valores, mas não é. Os valores que são transferidos, está lá, transferência para outra conta, para a conta do Bradesco. Então, ela provavelmente, ao sacar o benefício dela, né, viu aquele valor, sacou. E outra coisa, a dona Evarista, assim como muitos outros aposentados, se olhar o extrato de pagamento dela do INSS, tem assim... Obrigada. Tem inúmeros empréstimos. Então, quando vem para deixar um dinheirinho a mais, um dinheirinho a menos, ela nem nota. Então, provavelmente, quando ela sacou o valor na conta dela e tinha aquele valor lá, ela provavelmente achou que algum empréstimo dela já tinha finalizado e que o benefício dela iria ali aumentar e estava tudo certo. Então, assim, embora a sentença de primeiro grau tenha considerado o contrato válido, principalmente um dos pontos levantados na sentença foi que havia um áudio, uma ligação lá nos autos que o banco juntou, supostamente vinculando o conhecimento dela ao contrato e tudo que estava por trás daquele produto bancário. Mas, no entanto, quando a gente escuta esse áudio que o banco apresentou, mostra claramente que ela não sabia do que era, porque ela liga para o banco para saber a senha, para saber como usa aquele cartão. Se ela contratou aquele produto bancário, no momento teve ciência de como funcionava, não haveria necessidade de ligar para o banco, e o banco, de forma indireta, ainda pegou, naquele momento, a documentação dela pessoal. Porque a atendente, no momento, ela pede para a parte enviar o teu documento pessoal de identidade e o RG dela, identidade, e o CPF dela via e-mail. Então, assim, ela ligou para tirar uma dúvida, para pegar uma senha de um cartão que havia chegado na casa dela. E o banco, nesse momento, resolveu também pegar a documentação pessoal dela. Então, assim, embora a inicial conte que ela, de fato, tenha contratado com o Banco Réu um contrato de empréstimo consignado, esse contrato que ela queria não era um cartão RMC. Era o consignado que eles estão atualmente acostumados a fazer. E que, no caso, o banco, naquele momento, provavelmente, por não ter mais
por ela não ter mais a reserva de margem, né, para fazer o consignado comum, viu a possibilidade de oferta de colocar esse produto para ela, e assim aconteceu. É de ressaltar que é um contrato que acontece há mais... É um desconto, deixa eu ver. Digamos que o banco tenha razão, que ela tenha feito esse empréstimo em 2015. Há mais de 10 anos está sendo descontado no benefício dela. 2015 para cá, uns 10 anos. E ainda que o banco não tenha razão, esse contrato não foi feito em 2015. Nós temos, então, que está sendo descontado do benefício dela desde 2017. E o uso dela não é o uso efetivo do cartão. Ela mal usou o cartão. Eu vi que uma vez ela usou, comprou na farmácia, no mercadinho, deu em média R$214 a compra dela em um mês. Isso aconteceu em 2017. Salvo engano, mês 5 de 2017. Ela fez essa compra. E depois, pronto. O cartão ficou lá, sendo descontado. Até que também ali, os 5 a 6 meses, 7, 8 meses, também houve uma inclusão lá, talvez, acredito eu, de um recarga de celular, contrato, né? Aqueles contratos, e estava lá descontando. E pronto, esse foi o uso dela. E mesmo assim, já pagou mais de 5 mil, em tese, apenas de juros para o banco. Então, por isso que a apelante aqui pugna pela reforma da sentença, com a anulação desse contrato, que, de fato, eu, sinceramente, não sei o que acontece, que a maioria dos aposentados fazem esse tipo de contrato, sendo que não é um contrato vantajoso. É um contrato que só onera o aposento deles. E não é uma parcela fixa, é variável. Não sei também por que é variável. Se a pessoa usasse o cartão, ok. Mas a pessoa não usa o cartão dado pelo banco. Então, por isso, excelências, eu peço, eu pugno, faço aqui minha pugnação pela reforma da sentença, anulando o contrato feito. Obrigada a todos. Obrigada, excelência. Obrigada a todos. A declaração de república para a dependência que ele não procede a delegação de fazer para o presidente de Campos Moraes, ajuizado em desfavor do governo de SA. A garante alegou ter sido induzido a erro substancial, acreditando que está assinando de contrato de crédito consignado, ou, na verdade, contratou cartão de crédito consignado, que é secretário consignável RNC. Requerendo a declaração de inexistência de débito, devolução em dos valores descontados e indenização por danos morais. Questão de discussão consiste em determinar se houve vício do procedimento da contratação do cartão de crédito consignado que justifica a anulação do contrato e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais morais. A lei seguinte, a forma garante que o pessoal que celebrado o contrato alegando apenas de daí, porque a faca, até mesmo que essa contratação. Então, aqui, parece antiga, ela declara que contratou, porém ela foi que não fazendo o contrato. Empréstimo consignado, na verdade, era aquele cartão de crédito consignado. Só que o contrato diz que essa interação é questão de comprovar se realmente deixa que o fato dos autos. Evidente. Ela utilizou o dinheiro na conta, só mais cartão algumas vezes. Então, prosseguiu. O conjunto probatório demonstra que houve omissão dolosa por parte da instituição financeira, sendo que a autora tinha consciência do negócio jurídico irregular, tendo realizado saques e utilizado o cartão de crédito regulamento, conforme estipulado sua prioridade. O empréstimo consignado ou cartão de crédito, com desconto e benefício previdenciário, tem como requisito de validade a tradição, ou seja, a contratação e o repasse do dinheiro ao consumidor, sendo um contrato mútuo real.
aperfeiçoando com o saque do dinheiro e a autorização do cartão de crédito. O crédito é disponibilizado, e esse tipo de empréstimo é uma disponibilização de crédito. E aí, quando você utiliza, aí ele se perfectibiliza. Não restou demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do contrato, deixando comprovada a relação contratual, as compras e saques realizados pela autora através do cartão de crédito, bem como a regularidade das cobranças. As cobranças foram realizadas no exercício regular do direito, correspondente à legítima contraprestação pelo fornecimento do crédito, não havendo falha na prestação do serviço que justifique a procedência do pleito autoral. Nesses termos, eu conheço o recurso e nego provimento. Convota a eminente juíza convocada, a doutora Rosália. Eu voto com o eminente relator. Convota a ministra Bardot Carlos. Presidente, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência porque é a questão do preto no branco. Não há como reconhecer vício de consentimento se ela afirma. Entretanto, esse tipo de fornecimento de serviço do banco é uma coisa que avilta a cidadania. Absolutamente avilta a cidadania. As pessoas são induzidas a erro e depois são esclarecidas de alguma situação. Só que não está provado o induzimento a erro. Ela reafirma a situação, ela não tem erro de consentimento, que ela poderia anular o ato. A gente fica numa situação de dura lex sed lex. Mas fica sensibilizado com o sistema, doutora, que reina no país, em que, se você fizer um contrato, você vai estipular no contrato o valor dos juros que vai ser pago. Se você for para um cartão de crédito, é 600% ao ano. Foi o que aconteceu. Entretanto, ela consentiu. Não houve erro de consentimento. Então, eu acompanho o voto, mas deixo aqui a minha indignação por essa situação que existe no mercado financeiro. Eu também penso da mesma forma, Eduardo Carlos. No que diz respeito à informação na hora da contratação. Exatamente. Os bancos, eles contratam essas empresas promotoras de venda de empréstimos e cartões laje consignado, e as pessoas, às vezes, não estão esclarecidas, e existe até a má-fé de não esclarecer, às vezes, sem saber o que está contratando, e acaba por contratar. Porém, a gente não consegue tirar isso dos autos. A gente, com a perspicácia que tem, a gente sabe que isso existe. Mas a gente tem que julgar atento ao que consta nos autos. Então, assim, nos autos consta um contrato, ela reconhecendo que assinou o contrato, que usou o dinheiro, então fica difícil para a gente, para nós julgadores, ter uma decisão diferente do que é a realidade dos autos. Tá? Eu tenho consciência que isso acontece, porque já vi em inúmeros casos, não só aqui julgando, mas pessoas próximas, conhecidas, que se sentiram lesadas porque contrataram uma coisa quando, na verdade, estavam contratando outra. Mas trazer é muito subjetivo. Você trazer isso aqui para dentro dos autos, conseguir comprovar, aqui não tem nem prova testemunhal que fomentasse isso. Outras pessoas que tivessem passado pelo mesmo processo, quem acompanhou. Então, assim, pela falta de prova quanto a essa questão, foi que eu realmente, até depois da sustentação da doutora, por sinal, muito bem feita nessa questão do engano, né, que ela demonstra, eu até pensei em refletir melhor e tal, mas aí, folheando aqui, olhando, não tem como. Aqui é um julgamento que não tem como. Então, eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutora Maia, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Obrigada a todos. Bom Se trabalho. Vossa Senhoria tem alguma coisa no julgado que possa mudar, entre os embarques declaratórios, que eu analisarei com o maior prazer. Obrigada. Dando continuidade, eu chamo a julgamento a apelação número 020-1588-68.2022. Esse processo, o advogado desistiu da sustentação oral, era da relatoria do Bardot Carlos. Agora vamos aos pedidos de sustentações orais com os processos, com as sustentações orais online. O primeiro processo é a apelação número 020-2117-57.2022. Processo da relatoria da ministra Bardora Fátima, que tem como apelante Itaú Unibanco S.A. e apelado José Ramos Matias. O doutor Lucas Marinho pede para sustentar pelo apelado, de forma online. Doutor Lucas, se encontra presente? Sim, excelência. Consegue me ouvir? Sim, doutor Lucas. Um bom dia.
Bom dia. Doutor Lucas, você que está representando a parte apelada, e eu vejo que o resultado do julgamento atende aos interesses do seu constituinte. Então, no caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para que a relatora anuncie o resultado do julgamento. Sim, Excelência, por gentileza. Então, com a palavra, a eminente relatora. Pois não, senhor presidente, passa então a leitura da caixa alta da ementa. Consumidor, processual civil, consumidor, apelação civil, ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com indenização por danos morais e materiais, sentença de parcial procedência, insurgência da parte ré, contratação ilegal, ausência de recolhimento das custas de perícia grafotécnica pelo apelante, descontos indevidos, ato ilícito configurado, danos materiais devidos, danos morais indevidos, valor irrisório, mero aborrecimento, apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. É o voto, senhor presidente. Como voto, eu acompanho integralmente Vossa Excelência, como vota a doutora Rosália. Anuncio o resultado do julgamento. Acompanho a relatora. Anuncio o resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutor Lucas, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Obrigado. Bom dia a todos. Chama a julgamento agora o agravo de instrumento de número 300.4820-95.2025. Processo da relatoria do eminente senador Carlos Alberto, tem como agravante Companhia Energética do Ceará, Enel, e agravado Canto Participações Limitada. O advogado doutor Bruno Ferrari pede para sustentar pelo agravado. Doutor Bruno se encontra presente? Sim, Excelência. Bom dia. Bom dia, doutor Bruno. Doutor Bruno, eu vejo aqui que o resultado do julgamento também atende aos interesses do seu constituinte. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Sim, Excelência. Então, passo a palavra ao eminente relator. Doutor Bruno, tudo bem? Tudo certo? Eu vou ler o projeto, só o cabeçalho, porque verdadeiramente é um agravo interno que se insurge com uma decisão em agravo de instrumento, correto? Então, eu estou mantendo a mesma decisão, que é favorável ao seu cliente. Então, direito administrativo, agravo interno, concessionária de serviço público, conexão de usina fotovoltaica. Aquela questão da demanda para a Enel, e a Enel não examina, e depois faz a afirmação de que não pôde fazer a vistoria por culpa do cliente, não tem nada provado sobre isso. Então, concessionária de serviço público, conexão de usina fotovoltaica, efeito suspensivo, ausência de requisitos legais, decisão mantida da qual Vossa Excelência tem ciência. É como voto, presidente. Voto a senadora Fátima. Acompanhando o eminente relator. Eu também acompanho integralmente, anuncio o resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutor Bruno, obrigado pela presença e tenha um excelente dia. Muito obrigado. Bom dia. Chama a julgamento agora a apelação de número 300.373-28.2024. Processo da relatoria também do desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante apelado Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde e apelante apelado Carlos Alberto Grangeiro Pinheiro. O advogado doutor José Fernandes Júnior pede para sustentar pelo autor Carlos Alberto Grangeiro Pinheiro. Doutor José Fernandes se encontra presente? Eu indago novamente se o doutor José Fernandes se encontra presente. Então, não estando presente, eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos para dar parcial provimento ao apelo da parte promovida e negar provimento ao recurso adesivo da parte autora. Julgamento encerrado. Chama a julgamento agora a apelação de número 020-24-39-09.2024. Processo da minha relatoria, que tem como apelante Maria Miranda dos Santos Ramos e apelado Itaú Unibanco S.A. O advogado doutor Marlon Sanches pede para sustentar pelo apelado. Doutor Marlon se encontra presente? Sim, Excelência. Bom dia. Bom dia.
Doutor Marlon, eu indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Dispenso. Eu lhe concedo o uso da palavra para, no prazo regimentar, fazer a sua sustentação oral. Excelência, primeiramente, bom dia, sempre um prazer estar aqui presente. No caso em específico, eu vou abrir mão da franquia da palavra e vou acompanhar o julgamento, após uma análise mais detida. Então, eu vou ler aqui o projeto de emenda que está sintético e dá bem o resultado do julgado. Caso em exame, trata-se de apelação civil interposta por Maria Miranda dos Santos Ramos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de desistência de negócio jurídico, acumulada com indenizatória. A autora apelante busca o reconhecimento da inexistência de contrato de empréstimo consignado, requerendo a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. Subsidiariamente, alega cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial eletrônica para comprovar a fragilidade dos descontos apresentados pelo banco. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Uma, saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão saneadora e pelo julgamento antecipado da lide sem manifestação sobre o pleito de produção de provas. E dois, saber se a regularidade da pactuação do contrato de empréstimo consignado pode ser verificada sem a realização de perícia eletrônica nos documentos contestados pela parte autora. Razões de decidir. Analisando a prova constante dos autos, denota-se que o banco apresentou o contrato firmado entre as partes, folhas 55/6, cuja assinatura se deu de forma eletrônica, acompanhada das cópias dos documentos pessoais da demandante e dos comprovantes de transferência bancária em favor da autora. Apesar disto, merece destaque o fato de que o documento apresentado pela instituição está desacompanhado do devido número de contrato, além de outras inconsistências, tais como entre o endereço da autora e aquele constante na geolocalização apresentada. Na hipótese, entendo que o julgamento antecipado da lide, sem prévia manifestação judicial sobre o pleito de produção de provas, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal. É obrigatória a prévia manifestação do juízo sobre o requerimento de produção de provas por meio de decisão saneadora fundamentada, seja pelo deferimento ou indeferimento do pedido, sob pena de nulidade processual. Destaca-se que, em ações que discutem a existência de relação jurídica e põem em dúvida a autenticidade de assinatura em contrato, deve ser oportunizada o contraditório para dirimir quaisquer dúvidas acerca da falsidade ou não da assinatura. Nesses termos, conheço o recurso e dou provimento anulando a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juiz de origem para regular prosseguimento. É como eu voto, como vota a eminente juíza convocada, a doutora Rosália. Eu acompanho o eminente relator. Com voto, eminente desembargador Carlos Alberto. Integralmente com voto de Vossa Excelência, presidente. Então, eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento. Doutor Sanches, obrigado pela presença. Você tem mais um processo na sequência. Tem mais um, Excelência, sim. É a apelação de número 30.00085-42.2024. Processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Rosa Martins do Amaral e apelado Banco Itaú BMG Consignados S.A. O doutor Marlon Sanches pede para sustentar. Doutor Marlon, eu vejo aqui que o resultado desse julgado, ele atende aos interesses do seu constituinte também. Então, eu indago se Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra. Sim, Excelência, abro mão da franquia da palavra. Com a palavra, então, o eminente relator. Doutor Marlon, tudo bem? Tudo bem, Excelência. Graças a Deus. Graças a Deus. Doutor Marlon, eu vou só para a caixa alta. Vossa Excelência tem conhecimento de todo o teor. Eu vou fazer apenas um destaque aqui relativamente à questão do descarte dos originais para fim de fotocópia. Direito do consumidor, apelação civil, ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulado com pedido de indenização, regularidade contratual comprovada, descontos devidos, recurso conhecido e improvido, sentença mantida. A questão todinha é sobre a possibilidade, ante a resolução do Bacen, de fazer descarte de documentação, uma vez que foram trazidas digitalizadas. Então, nesse sentido, a possibilidade do descarte do contrato original, eu entendo ser possível,
a realização de perícia na cópia do documento, uma vez que não foram apontados indícios de fraude ou adulteração, urge o acolhimento do laudo pericial, entendendo pela validade da contratação. Então, é recurso conhecido, improvido, sentença mantida. É como voto, presidente. Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Excelências, está sem som, doutor Everaldo. Então, eu estou acompanhando o eminente relator e anuncio o resultado do julgamento da Câmara à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Obrigado, doutor Marlon, pela presença. Excelências, eu que agradeço. Excelente final de sessão a todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Finalizados os processos com pedido de sustentações orais, vamos agora aos pedidos de vista. O primeiro processo é a apelação de número 025-4041-48.2024. Vou ler aqui brevemente a resenha. Em sessão de julgamento ocorrida aos 30 dias de abril do corrente ano, deu-se início ao julgamento da apelação, tendo como partes apelante Sara Maria da Silva Costa e apelado Andréa Carlo Auleta. Após o anúncio do processo, fez-se uso da palavra no prazo mental o doutor Gaudênio do Carmo, na qualidade